Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Inteligência Artificial. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar sobre as redes neurais artificiais, tá bem? Nessa aula, então, nós vamos falar das redes neurais artificiais, que são um tema muito comentado ultimamente, tá? Na inteligência artificial, porque é algo que aprende. Quando a gente fala de redes neurais artificiais, nós estamos falando principalmente do aprendizado de máquina. Vamos ao quadro, então, que a gente vai começar falando, então, dessa rede neural artificial. O que basicamente significa isso? É adquirir, armazenar e utilizar o conhecimento. Olha que interessante. Nós temos, então, que adquirir conhecimento para conseguir armazenar e, obviamente, utilizar. E esse adquirir vem de onde? Vem da base de dados. Sempre que a gente fala em rede neural artificial, nós vamos pensar em muitos dados, tá? Em dados extensivos para a gente conseguir treiná-la, tá bem? E uma das principais áreas da rede neural artificial é o reconhecimento de padrão. Então, com a rede neural artificial, nós conseguimos fazer o reconhecimento de padrões, pois nós temos uma quantidade de dados muito grande, ela vai aprender com aquele dado e, no final, ela vai dar resposta sobre o reconhecimento de padrões, tá? Outras características que a gente pode falar, né, outros exemplos da rede neural artificial, são as questões de processamento de linguagem natural. O Google Translator é um ótimo exemplo disso, tá? Por quê? Porque nós temos que ele processa a linguagem natural. Antigamente, o Google utilizava uma tradução muito ruim, parecia que ele abria um dicionário e só trocava as palavras. Hoje em dia, com o aprendizado, ele consegue ser até utilizável a sua tradução, tá bem? A gente tem outros exemplos que, obviamente, ao longo da aula a gente vai comentar. Agora a gente vai ao quadro, porque nós vamos falar, então, qual é a semelhança de uma rede neural artificial, de um cérebro e de uma RNA. Então, como a rede neural artificial ela foi baseada na humana, né, na biologia, nós temos alguma semelhança entre elas. A primeira que a gente pode citar é o neurônio biológico, tá? Então, nosso cérebro possui esse neurônio biológico. Na nossa RNA, a gente tem o neurônio artificial. Nós temos as redes de neurônio na biologia e na RNA nós temos as camadas, tá? Lembrando que essas camadas são formadas por esses neurônios. Temos na rede neural artificial o aprendizagem, a generalização e a associação. E isso tem que se repetir na artificial. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que saber eu tenho que aprender a abstração para poder aplicar essa aprendizagem em um contexto, tá? Não ser aquela questão determinística. Então, aqui, a generalização é algo bem importante numa RNA e temos também que fazer a associação. Também? Portanto, essas são características imprescindíveis para uma rede neural artificial. Ela tem que ter, então, neurônios, camadas, ela tem que aprender, saber generalizar e associar. Sabendo fazer isso, a gente tem uma boa rede neural artificial. Bem? Nessa aula eu vou fazer com vocês um Kahoot um pouco diferente. Ao invés de abordar somente os temas da aula, eu vou abordar também temas das aulas passadas para ver se você realmente absorveu o conteúdo. Então, eu vou passar o PIN para vocês, é 766154, 766154. Entre no aplicativo de vocês, tá? Ou também no kahoot.it no seu navegador. Aí é só você entrar, coloque seu nome, por favor. Eu sempre acompanho os fóruns de vocês, então algumas pessoas eu marco o nome, principalmente quem é bastante ativo nos fóruns. Portanto, coloque teu nome que a gente vai conseguir, então, conversar e brincar, fazer uma dinâmica aqui bem legal para relembrar alguns conteúdos da aula. Na aula, na nossa SGA, na nossa situação problema geradora de aprendizagem, que vai ser base para a nossa situação dos problemas, é a seguinte: o governo federal, ele criou, tá? Ela colocou nos aeroportos várias câmeras e está querendo fazer o reconhecimento facial. Só que, ao invés de contratar uma rede neural, o governo federal acabou fazendo o quê? Ele acabou contratando pessoas para ficar visualizando as câmeras 24 horas por dia e assim achar algum suspeito. Obviamente que esse sistema não tem dado muito certo e por isso que ele contratou você, que é especialista em rede neural artificial, para dar uma solução para esse problema de reconhecimento.
Nesta parte da aula, nós vamos falar, né, sobre a introdução das redes neurais, então nós vamos tratar bastante do histórico, de como foi, né, o histórico da rede e também alguns outros aspectos importantes para a compreensão da mesma. Vamos ao quadro, então, para iniciarmos com a história. Tudo começou no século XIX, tá? Então foi proposto um sistema computacional baseado no funcionamento cerebral. No entanto, nós temos que no século XIX ainda não se havia um entendimento completo do neurônio do ser humano. Por isso, isso não foi avançado. Já no século XX, com o entendimento do funcionamento, né, nós tivemos então avanços possíveis na prática. Em 1943, foi desenvolvido o modelo LTU, que é, então, um caminho para a implantação de redes neurais. O LTU, ele tem uma característica bem interessante, ele modela bem um neurônio, tá? Ele é artificial, obviamente, mas ele modela bem como se fosse um neurônio biológico. Nós temos, em 1958, o perceptron, que é um agente inteligente capaz de determinar se um conjunto de elementos reduzidos às suas expressões numéricas pertence ou não a uma classe. Quando a gente fala pertence, nós pensamos já em problemas 0 ou 1, tá? Então, a sua saída é binária. O Perceptron, então, a gente pode dizer que foi a primeira rede neural, assim, a ser aplicada. Ela é a mais simples, tá? Ela funcionava na prática. Porém, em 1958, nós não tínhamos uma computação, recursos computacionais muito bons, né? Ainda era um pouco limitado. Por isso que a Perceptron ficou um pouco estagnada na época. Já em 1986, nós tivemos o primeiro modelo de redes neurais, de múltiplas camadas, sendo que, só comentando um pouquinho, voltando na Perceptron, ela é uma camada, tá? Quando ela foi criada, ela não tinha multicamadas, ela era somente uma. E foi postulado, então, implementando um software, sendo que em 1986, foi tão revolucionário para a época que um ano depois já se criaram um evento, tá? Um congresso de redes neurais artificiais. Então, a gente pode dizer que um dos marcos, além da Perceptron, também foi essa implementação de uma múltiplas camadas em 1986. Para que a gente entenda bem como que é o conceito de uma rede neural artificial, nós temos que entender a sua origem. A sua origem é biológica. Portanto, agora a gente vai ao quadro para compreender melhor o que é um neurônio. O neurônio, então, elas são células especializadas que compõem a porção ativa de nossos cérebros e dos nossos sistemas nervosos. Eu vou mostrar para vocês aqui no desenho algumas características que são importantes no neurônio, tá? Nós temos o dendrito, que são extensões ramificadas do corpo celular. Temos o corpo celular aqui, que é onde é o núcleo, né, onde se encontram os cromossomos. Temos o axônio, que é, então, onde leva os sinais elétricos até os terminais sinápticos, tá? E temos também esses terminais sinápticos ou vesículas sinápticas, que são as terminações onde se conectam aos dendritos. Falando mais ainda sobre os nossos neurônios biológicos, como que é feita essa transmissão de informação neles, né? É através dos sinais elétricos. Então, os sinais elétricos são recebidos pelos dendritos, tá bem? Então, os dendritos são essa parte aqui, e transmitidos pelo axônio, ok? Então, a gente recebe a informação e passa ela até os terminais sinápticos, de onde são passados para outros neurônios ou as terminações nervosas responsáveis pelas ações do nosso corpo. Como exemplo aqui, temos as musculares. Então, percebe-se que a gente tem uma característica bem interessante nos biológicos que a gente pode utilizar para a rede neural artificial, que é essa passagem de informação. Então, é nisso que a rede neural artificial se baseou, em ter vários neurônios que se conectam entre si e que a informação vai passando de um para outro, tá bem? Então, essa é a base biológica que deu base para a parte computacional. Mas, falando já em computação, como que funciona o neurônio computacional, um dos melhores exemplos para esse é aquele LTU, que foi criado na década de 50, tá? O LTU, que vamos ao quadro para falar sobre ele, que é o neurônio booleano de Macaulay-Pitts, ele é um elemento, então, computacional, que é capaz de receber várias entradas booleanas. Então, perceba-se que a gente vai ter vários elementos estimulando a nossa
ao nosso neurônio e atribui pesos, processa-os e compara-os com o valor pré-estabelecido e gera um valor booleano na saída. Reparem aqui então, a gente tem N entradas, tá vendo? Essas entradas são o quê? Para esse neurônio, elas são 0 ou 1, que é o neurônio então de Macaulay-Pitts. O que a gente vai acontecer? Após as entradas, nós temos seus pesos, tá vendo? Então, cada entrada vai ter um peso específico. Aí, depois de ser essa multiplicação, né, da entrada pelo peso, a gente vem no nó. No nó acontece a função, tá bem? Então, é no nó que a gente vai fazer todo o cálculo necessário da sua rede. E após sair do nó, nós temos o chamado limiar. É o limiar que vai fazer o quê? Que vai fazer a comparação com a saída desejada. Então, aqui a gente tem o que é desejável para a gente. Após essa comparação com o limiar, a gente tem, então, a saída correspondente às entradas, tá bem? Falando um pouco mais aqui sobre essa comparação, né, só para a gente entender mais alguns conceitos do neurônio LTU, nós temos que o nosso valor é, então, o quê? É a somatória entre a entrada e o peso. Já a saída é a comparação do limiar. Então, nós temos que se o nosso valor for menor ou igual ao limiar, nós vamos retornar 0. Isso é o quê? Isso ele não pertence ao nosso conjunto. Já se nós tivermos o valor 1, para sair a variável 1, né, que é, então, pertence, por exemplo, nós teremos que o valor deve ser maior que o nosso limiar, tá bem? Então, este é o conceito da introdução às redes neurais, do qual a gente viu a parte histórica e também vimos sobre a parte da biologia, que é tão importante, e esse neurônio do Macaulay-Pitts, que é, então, uma representação bem legal computacional da parte biológica. Conceitos e elementos das redes neurais artificiais. Agora que você já viu o histórico, você já conhece a biologia, nós vamos começar a falar sobre a parte computacional. Vamos ver quais são os elementos principais das redes neurais artificiais, tá bem? Vamos ao quadro. Temos, então, que a rede neural artificial é um sistema de computação inspirado nas redes neurais biológicas, que são capazes de realizar aprendizado de máquina. Então, quando a gente pensar em rede neural artificial, nós vamos pensar nisso daqui, ó, aprendizado de máquina, ok? E o que compõe a nossa rede neural artificial? Então, ela é composta de neurônio, de conexões, de estímulos, tá? Por isso que essa frase aqui diz isso. É formada por nós conectados em uma única direção, formando uma rede, na qual os sinais de entrada são processados e propagados, gerando a combinação de sinais de saída, tá bem? Então, a gente tem que essa rede, ela é conectada por nós, tá? Então, nós temos os nós, que são os nossos neurônios, elas são conectadas e essas entradas, que são os nossos valores de informação, vão percorrendo a nossa rede neural. Então, ela vai percorrendo em um único sentido, tá? Para que a gente tenha, assim, o aprendizado sendo repassado. Agora, a gente vai ao quadro, porque nós vamos falar, então, sobre as características das redes neurais. Reparem, então, que os nossos círculos aqui são nós, cada elemento, tá? Cada nó é diferente um do outro. Por exemplo, esses aqui que estão em amarelo, eles são os nós de entrada. Os nós de entrada, eles são diferentes dos nós escondidos e de saída, porque eles têm a capacidade de transformar sinais não digitais em entradas digitais. Então, é aqui nos nossos nós de entradas que vão entrar os nossos dados, as nossas informações, tá bem? Aí nós temos o quê? Nós temos duas camadas escondidas. As camadas escondidas também são formadas por nós e é onde acontece o processamento da rede, tá? É aqui que a gente tem o processamento, é na camada escondida. E quanto mais nós escondidos e quanto mais camadas, mais processamento será necessário. Então, mais processamento computacional será necessário. No entanto, como a gente tem mais camada, a gente tem mais aprendizado, logo a gente vai ter mais resultados precisos. E temos, por último, aqui as
os nós de saída, que é então a nossa última camada de processamento, e devolve a combinação de sinais booleanos. Reparem então que a gente tem que todos os nós são ligados a todos os nós. E o sentido da nossa entrada e saída de dados é o seguinte: nós colocamos o nó na camada de entrada, passamos por todas as camadas escondidas e por último temos um resultado 1 ou 0, tá bem? Vamos ver mais elementos da nossa rede neural. Nós temos as conexões, que acontecem entre os nós de uma camada com os nós da camada subsequente, tá? Então, as conexões é o que liga os nossos nós e é onde passa as nossas informações, tá? É o que faz, como se fosse a ligação. Temos os pesos. Os pesos é um fator muito importante. Por quê? Porque eles são os fatores de multiplicação para cada um dos sinais de entrada. Os pesos, eles são alterados conforme o aprendizado vai ocorrendo, tá bem? Então, é importante que você sempre lembre que os pesos podem sim ser alterados. Temos também a função de processamento, que também é chamada de função de ativação, que ela processa o sinal gerado da combinação dos binômios. O que são binômios? São a nossa entrada e o nosso peso. Então, ela vai fazer esse processamento e vai gerar um sinal de saída do neurônio. Então, a função de processamento é a que faz toda a funcionalidade que vai analisar ali se a gente vai aumentar o peso, se não vai. Então, é a função de processamento que vai gerar o nosso resultado. Já o limiar é o valor arbitrário estabelecido para cada nó com o qual o resultado da função de processamento será comparado. O limiar, então, é a nossa parte final ali da comparação, tá? Se a gente vai ter ou não se o nosso resultado está ou não comparado com a nossa saída desejada. É importante que você lembre, então, que o peso pode ser variado e o limiar também. Mas é mais difícil que o limiar seja... ele acaba sendo mudado, porque como é algo já pré-estabelecido, como é algo que é desejado, né, geralmente a gente não muda. Mas também, se for necessário, a rede neural pode sim alterar o limiar. Mas os pesos, conforme a gente tem a entrada de dados, eles vão se modificando. A nossa rede neural artificial tem dois tipos de fase. Vamos ao quadro, então, para analisá-las. Nós temos a fase de aprendizado, que a gente utiliza, então, alguns mecanismos de reconfiguração de pesos e limiares. Tá vendo aqui? Essa reconfiguração significa mudança. Para reforçar os estados que geram respostas corretas e inibir estados que geram respostas erradas. Temos a fase de utilização, que, então, vai resolver o problema a qual foi proposta a nossa rede neural, sendo que seus pesos e valores permanecem inalterados. Então, essas duas fases da rede neural, elas são muito importantes que você saiba o que fazem cada uma delas. Então, na fase de aprendizado, o próprio nome já diz, a rede vai estar sendo submetida a muitos dados, tá bem? Então, ela vai ali fazer esse processamento, vai aprender, muitas vezes com a alteração dos pesos e dos limiares. Se um dado for submetido novamente àquela rede, provavelmente não vai obter a mesma resposta, porque está nessa fase de aprendizado. Então, pode ser que o limiar e o peso mudem, conforme vai passando essa fase de aprendizagem. Já na fase de utilização, nós temos o quê? Nós vamos pôr problemas à rede, mas por mais que os problemas poderiam alterar a rede, isso não ocorre. Por quê? Porque a gente só está utilizando a rede. Então, não existe essa alteração de parâmetros, que são os parâmetros livres, peso e limiar. Bem? Então, você tem que lembrar que na fase de utilização os valores não são alterados. A gente só está utilizando ela, fazendo com que saia a resposta necessária para a qual ela foi treinada. Uma das consequências bem legais da rede neural é a gente sempre tentar diminuir o seu erro. O que é o erro, né? O erro geralmente é a taxa de diferença entre a nossa saída e o nosso valor desejado. Então, a gente treina a rede para que ela tenha um erro menor. Agora a gente vai no quadro para a gente entender, então, como que os erros, né? Como que para uma rede neural o erro pode ser diminuído drasticamente pelo nosso treinamento. Então, uma verificação feita pela RNA é a questão do erro, sendo que a gente tem acertos ou não. Logo, reparem aqui nesse gráfico que ele mostra
o erro da nossa rede neural de acordo com o seu treinamento. Aqui a gente está chamando de épocas, tá? Então, quando aparecer a época, pense em treinamento. Repare que se eu fazer 200 treinamentos com a minha rede neural, eu tenho um erro até substancialmente grande. Ele acaba sendo volumoso. Muitas vezes esse erro poderia prejudicar muito a minha amostra final, poderia prejudicar muito a minha solução. Então, não é interessante. Já se eu treinar 2.000 vezes a minha amostra, repara que ele tende a zero. Raramente a gente chega a zero o erro, tá? Sempre tem um erro ali, mas fazendo esse treinamento extensivo, nós chegamos perto a zero. Portanto, treinar a rede neural com muitos dados é necessário para que a gente possa diminuir, então, drasticamente esse erro. E por último, eu trouxe aqui para vocês um elemento, tá? De como a gente pode apresentar um grupo de treinamento. O A, então, seria o nosso grupo de treinamento. E depois o nosso B seria o grupo submetido. Como assim? Reparem que eu estou treinando a minha rede neural para que ela identifique caracteres. Reparem aqui no A, que os As que eu estou colocando para essa minha reconhecimento, eles têm uma diferença entre si. Às vezes a diferença não é tão brusca, mas existe essa diferença. Então, se eu treinar a minha rede com esta base de dados, quando eu submeter a minha base B, que são As também com umas características diferentes, ela vai conseguir reconhecer, tá bem? Então, fica aí um exemplo de características de treinamentos de base de RNA. Lembre-se, então, que para o treinamento é necessário bastante dados para que ele tenha, então, um corpo de dados bem sólido e, assim, possa se basear tomando as melhores decisões. Agora a gente vai fazer a nossa primeira SP. Nessa SP, então, lembre-se que você foi contratado pelo governo federal para fazer, então, uma rede neural para reconhecimento facial nos aeroportos. Eles estão em busca de pessoas que possam ser terroristas, tá bem? Então, existe essa necessidade e, atualmente, a gente está com esse sistema implementado, mas não com rede neural, e sim com pessoas que ficam visualizando e, obviamente, o efeito não tem sido muito satisfatório, visto que uma pessoa reconhecer outra em uma multidão acaba sendo dificultoso, tá bem? Por isso você foi contratado, então, a gente vai ao quadro para a gente falar. Você teve, então, esse convite para auxiliar a melhoria de um sistema de reconhecimento de pessoas suspeitas. E você deve apresentar uma alternativa ao uso de analistas e a introdução da possibilidade de um sistema desse reconhecimento, tá? Utilizando, obviamente, as redes neurais. O que você vai apresentar, então, nesse relatório para o governo federal para que ele realmente acredite que a rede neural é uma boa saída, é uma boa alternativa? Nós temos, então, que apresentar, obviamente, o que é uma rede neural, como esses mecanismos vieram a fazer parte do campo de pesquisa. Aqui, nesse segundo tópico, nós vamos tratar, então, do histórico, quais são os elementos e como uma rede neural se aproxima do aparelho cerebral humano. E também vamos mostrar as suas vantagens quando comparada com o sistema não cibernético, que é o que está sendo utilizado, que são os seres humanos. Primeiramente, então, vamos falar do que é uma rede neural artificial. Nós temos que é um modelo computacional que são baseados em elementos simples. Eles atuam conectados uns aos outros e transmitem ou deixam de transmitir sinais digitais, que são os nossos zeros ou 1, com base em funções que combinam o sinal de entrada e as comparam com os limiares. Então, você vai explicar para o seu cliente, vai explicar para o governo federal o que é uma rede neural. Você vai explicar que é algo simples, que são simplesmente nós que são conectados uns aos outros que vão passando a informação. E a característica mais interessante deles é que, obviamente, tem o aprendizado. Então, isso que você tem que apresentar para o seu cliente, o que é uma rede neural e o quão importante ela é para sistemas de reconhecimento, tá bem? Mas vamos ao quadro para mostrar, então, o histórico, já que foi pedido, né, para que ele tenha, obviamente, essa confirmação de que já vem sendo estudado há muito tempo. Você vai mostrar que no século XIX foi começado a ser idealizado no século XIX, mas foi apenas no século XX, com o entendimento do funcionamento do neurônio, que os avanços aconteceram. Em 1943, nós tivemos o nosso
modelo LTU, que abriu caminhos, então, para a implantação das redes neurais. Lembrando que o LTU, ele é um neurônio artificial, tá? Então, como ele é um neurônio artificial, ele abriu esse caminho, não era uma rede ainda, era somente um neurônio que funcionava. E temos também que mostrar para o nosso cliente quais são os elementos da rede, como ela vai ser montada, como seria estruturada para o problema dele. Temos os nós de entrada, que é aqui que vão entrar toda a base de dados do governo para que seja treinada a rede. Nós teríamos, então, as nossas camadas escondidas, que aqui vai acontecer o aprendizado propriamente dito, tá bem? E, por último, a saída, que vai nos dizer, por exemplo, se aquela pessoa pode ou não ser um terrorista, por exemplo. Então, a probabilidade dela ser, ela vai falar se pertence ou não pertence. Aí, você explicou a rede neural, você vai vir aqui e vai explicar para ele como é o neurônio, que são, obviamente, os nossos nós. Então, os nossos nós têm a nossa entrada de dados, nós temos os pesos, né? A partir do peso, então, a gente faz a nossa função de ativação, faz a comparação e temos a saída do nó. É assim que funciona, então, uma rede neural. E, por último, você vai apresentar quais são as vantagens comparadas com sistemas não cibernéticos. Uma rede neural, então, ela pode ser treinada, isto é, pode receber milhares ou até mesmo milhões de estímulos e respostas que automaticamente vão calibrando a cada teste os pesos limiares. Não trabalha com a subjetividade, mas sim com os dados concretos, e não comete erros por fadiga e não precisa de descanso. Pense comigo, caso você tenha pensado em um sistema de reconhecimento para o governo. É muito melhor uma rede neural do que uma pessoa. A pessoa, de ficar muito em frente do computador, por exemplo, ela fica fadigada, ela acaba se cansando. Nós temos também alguns problemas, que é a questão de, às vezes, uma pessoa ser um pouco parecida com a outra, mas uma pessoa pode reconhecer errado. Isso na rede neural pode não acontecer, tá? A probabilidade é bem menor do que aconteça com o ser humano. E essa questão de ser treinado é muito importante. O governo federal, toda hora que passa uma pessoa ali, é um dado. Imagina quantas pessoas não passam no aeroporto diariamente. Portanto, essa grande gama de dados ajuda a gente a treinar a nossa rede. Nós treinamos a nossa rede, nós temos, obviamente, uma rede bem consolidada que vai nos dar uma resposta mais satisfatória, tá bem? Então, essa foi a nossa situação, problema 1. Para fixar bem o conhecimento sobre neurônios artificiais, eu trouxe um exemplo para vocês que a gente vai trabalhar então com o nosso neurônio LTU. A gente vai ao quadro, depois a gente vai ler o enunciado desse exercício, tá? Que é então em um laboratório de eletrônica que um amigo seu trabalha está procurando uma alternativa para antigos circuitos integrados de silício e procurou você para ajudá-lo com uma alternativa. Eles ouviram falar que as LTUs, tão comuns às redes neurais, podem ser usadas para realizar tarefas que as portas lógicas realizam. Você sabe que este é um caso, mas eles querem uma demonstração. Para essa demonstração, você deverá então mostrar-lhes uma implementação da porta OR utilizando o LTU. Como seria esse esquema e funcionamento desse elemento? Nós temos então que pensar no funcionamento desse elemento com a entrada de dados. Então, o neurônio LTU ele tem basicamente a entrada de dados, peso, a sua função de ativação e o limiar. Como que a gente pode pensar num problema que a gente vai analisar então a porta OR? Pense comigo, a gente vai ter que ter entrada de dados. Quando a gente está falando em lógica booleana, né, em porta lógica, nós estamos pensando nas entradas 0 ou 1. Então, nós teremos duas entradas. O fator multiplicador pode ser um número qualquer que não seja 0. Então, nós podemos multiplicar, por exemplo, por 1.1. Tá bem? A nossa função de ativação, então, pode ser a multiplicação desses dois valores. E, no caso, o nosso limiar. O nosso limiar, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado na escolha, porque a porta OR tem algumas considerações. E é isso que a gente vai ver agora. A porta OR, então, ela tem a seguinte característica. Ela é desta forma. Se a gente entra com 0 e 0, a saída tem que ser 0. Já se a gente entra com 0 e com 1, nós teremos como resposta 1.
Se nós entrarmos com 1 e 0, teremos 1, e se nós entrarmos com 1, teremos 1. Reparem, então, que a única possibilidade da nossa porta dar 0 é se nós tivermos como duas entradas o valor 0, tá? Então, para criar uma porta OR, usando as LTUs, você deve pegar duas entradas que sejam a combinação de 0 e 1 e produzir as saídas correspondentes, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. As entradas. A nossa entrada 1 vai poder ter dois valores, ou 0 ou 1. A entrada 2 é a mesma coisa, tá bem? Então, são esses valores para a nossa entrada. Vamos ter o peso multiplicador, que no caso a gente utilizou 1.1 para diferenciar do 1, tá? Então, a gente colocou 1.1 aqui. E nós temos o nó. Pelas entradas 1 e 2, a gente pode ter a passagem dos valores, né, de 0 ou 1. E como o limiar é, então, 1, qualquer entrada diferente de 0 provoca a saída 1. Então, nós teremos essa saída, tá bem? Então, a gente tem que analisar, quando a gente está falando de algum processo que vai ter entradas, analisar as entradas, analisar qual seria o melhor peso multiplicador. A nossa função nó aqui, ela só multiplica e depois o limiar. O limiar é a desejada. Se não for 1, a nossa saída desejada da multiplicação, nós teremos, então, como saída 1. Tá bem? Então, daria o 0. Repare, então, que esse foi um problema bem simples que eu trouxe para você, porque eu queria que você tivesse a noção de quão simples é criar um neurônio artificial. A entrada do neurônio artificial, então, pode ser os valores, a gente precisa da multiplicação, a função de processamento é você que vai criar, tá? Dependendo do problema, a função de processamento tem outras características, aqui a gente está utilizando um sistema simples de cálculo booleano, então a função é só a multiplicação e o limiar. O limiar é sempre o nosso valor desejado. Como o nosso valor desejado ali a gente colocou 1, já visto que a nossa porta OR tem mais saídas 1, a gente escolheu ele para esse limiar, para esse valor desejado, tá bem? Se for diferente, retorna 0, que é o valor que a gente quer. Eu quero comentar com vocês um pouco de redes neurais artificiais aplicado em um problema que ainda não é comum ao nosso dia a dia, mas é muito interessante, que é os carros autônomos. O que tem os carros autônomos? Eles dirigem sozinhos através de sensores, eles então guiam sozinhos, não somente controle de velocidade, mas também curva, frenagem, aceleração, através de sensores, tá? Isso é interessante, por quê? Porque os carros autônomos até já existem, mas eles ainda não estão no mercado. Por quê? Porque existe uma desconfiança ainda do que se as redes neurais realmente podem assumir esse valor. Eu estou deixando essa indagação para você dos carros autônomos porque eu acho bem interessante. Nós já temos a tecnologia, nós já temos isso implantado, ainda não é utilizado por medo. Será que a gente precisa realmente desse medo? Então, fica aí a indagação, se você quiser mandar sua resposta, a gente vê depois e comenta aqui juntamente, tá bem? Nós vamos então para a interação. A interação eu trouxe uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu já até respondi ao decorrer da aula, quero ver se você prestou atenção. E caso você tenha uma resposta diferente, ela será muito bem-vinda. Vamos ao quadro então analisá-la. Eu quero que você cite 3 aplicações de redes neurais artificiais que estão presentes no nosso cotidiano. Como eu disse agora há pouco, o carro autônomo ainda não está no nosso cotidiano, acredito que em breve estará, mas eu quero que você cite aí 3 exemplos de redes neurais artificiais que estão no nosso dia a dia, tá? Que a gente usa com frequência. Então eu volto daqui a pouco, mande suas dúvidas que a gente já responde, tá bem?
Olá, voltamos então. A gente teve duas perguntas bem interessantes. A primeira é da aluna Domingas de Palmas, Tocantins, que pediu para eu explicar novamente os pesos. Os pesos, eles são, então, atribuídos, vamos supor, na conexão, tá? Nas conexões. Então, pensa que um nó está conectado a outro. Nessa conexão, a gente tem um peso, tá? E é nesse peso que vai estar um valor, por exemplo, de quão mais importante aquela informação é. Por que a gente altera os pesos? Porque vamos supor que aquele dado, vamos usar o exemplo do reconhecimento facial, aquele dado está muito distante do nosso valor desejado, a gente tem o recalcular desse peso, então provavelmente ele vai perder valor. E quanto mais aquela informação for perto do desejado, a gente tem esse valor sendo aumentado. Então o peso ajuda a gente a dar prioridade para alguns tipos de entradas, tá bem? Então é essa característica. O aluno Rodrigo de Santa Terezinha, de Goiás, ele perguntou se para montar um sistema utilizando RNA é necessário ter um banco de dados robusto. É legal que as RNAs sejam acopladas a banco de dados, visto que são partes mais computacionais, né? A gente consegue, então, que esse banco de dados seja alimentado e, obviamente, treine a nossa rede neural, mas não necessariamente. Muitas vezes, esses dados podem entrar, por exemplo, um TXT. Obviamente que não é o mais adequado. Um banco de dados seria a melhor característica, mas não necessariamente precisa ter um banco de dados para isso. Na nossa atividade prática da semana, nós vamos ver como fazer uma rede neural simples, obviamente, e os dados entrando direto, tá? Sem necessidade de um banco de dados. Nós tivemos uma resposta também, o aluno Rodrigo respondeu biometria, reconhecimento facial, robôs domésticos, assistentes virtuais, tudo isso é verdade, porque tudo isso tem, então, aprendizado. Como a gente já disse anteriormente, né? Tudo precisa de um aprendizado. O robô mesmo, o robô precisa aprender ali o seu ambiente, onde ele vai limpar, ele precisa se adaptar. Então, isso ele vai ter o aprendizado ali. E o reconhecimento é uma das principais características. Como eu disse, o reconhecimento da linguagem natural. A gente usa muito no nosso dia a dia. Pense você, quantas vezes você usa o Google Tradutor? Ele tem ali o reconhecimento da linguagem natural. Nós temos também outros tipos, processamento de imagem. Quando você abre o Google lá, o seu Android ou o seu iOS, ele reconhece as pessoas. Isso é um tipo de reconhecimento de aprendizagem. E o que eu acho que está mais inserido no nosso dia a dia, sem dúvida, é a questão do redirecionamento de informações que é feito no nosso Facebook, nas nossas Instagrams, porque a gente tem, então, esse redirecionamento. Se um dia você abrir o seu Google e procurar colchão, você vai ver colchão até você buscar outra busca, comprar, por exemplo, um tênis. Porque o Google vai ficar te redirecionando essas propagandas até que você dê outros dados para ele, para que ele, então, entenda que você está buscando outras coisas. Então, o redirecionamento de informações, a rede vai aprender o que você está querendo através das informações que você dá a ela todo dia, todo clique que você dá na rede. Então, ele tem esse redirecionamento, tá bem? Muito obrigada pelas participações, eu fiquei bem feliz com isso. Vamos participar mais durante a aula. Agora, a gente vai falar sobre as redes neurais e o aprendizado propriamente dito. Pense comigo como uma criança aprende. É tentando e errando, não é? Quando ela começa a andar, ela faz o quê? Ela começa a tentar subir sozinha, ela não consegue, daí ela vai e muda o referencial dela. Eu tenho que segurar em algo para poder aprender. A nossa rede neural é assim também. Ela vai tendo dados e a partir de tantos dados que ela vai tendo, ela vai mudando as suas características, vendo o que é melhor, qual é o melhor caminho a ser seguido para poder, então, aprender, tá bem? Mas vamos ao quadro ver mais sobre aprendizagem. Temos, então, que a aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural são o quê? Adaptados por meio de um processo de estimulação pelo ambiente no qual a rede está inserida. Essa questão de adaptação é muito importante, é o aprendizado da criança. Ela se adapta, ela não conseguiu subir sozinha, ela vai e segura em uma cadeira. Então, ela muda os seus parâmetros e adapta para que ela consiga, então, ter esse aprendizagem. Temos, falando ainda de aprendizado em redes neurais, os parâmetros livres, que são o quê? Os pesos de entrada de cada sinal e o valor do limiar. Esses parâmetros livres, eles podem ser o quê? Modificados. Nós podemos modificá-los, tá bem? Lembrando, então, que os pesos são os valores que vão ser modificados, no qual a gente vai dar mais importância ou menos para um determinado tipo de entrada, tá? Para um determinado tipo de nó. A adaptação dos parâmetros. O processo, então, de ajuste dos valores, tanto de pesos
quanto de limiares baseados nos resultados obtidos. Então, a partir dos resultados, nós vamos falar se aquele peso sobe, se aquele peso desce. Os limiares, como eu disse, geralmente eles não são modificados, mas dependendo da rede, eles podem ser modificados. Então, sim, lembrando que o limiar, então, é o nosso valor desejado. Então, esse valor desejado também pode ser alterado conforme a rede vai aprendendo. Temos também a estimulação pelo ambiente, que é a parte, então, de estímulos providos por dados de entrada cuja saída desejada é conhecida. Temos, então, nossos parâmetros livres. A gente pode adaptar esses parâmetros através do quê? Do estímulo, tá bem? Mas a gente tem que compreender que nós temos dois tipos de aprendizagem. A gente tem o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Tá? Vamos ao quadro, então, para falar sobre eles. O supervisionado indica explicitamente um comportamento bom ou ruim. A maioria das nossas redes neurais se encontra no aprendizado supervisionado. Já o não supervisionado, não existe um supervisor em relação ao conjunto de treinamento, ou seja, os dados não são rotulados. Tem um exemplo bem interessante de rede neural não supervisionada, que é o The Cat Experiment, que é do Google, tá? Eles fizeram essas experiências, eles colocaram milhões de dados, milhões de imagens numa rede neural não supervisionada, então esses dados não estavam rotulados, não estavam dizendo se era ou não uma imagem de gato, e no final eles conseguiram neurônios que reconheciam fotos de gatos. Então, a The Cat Experiment é bem interessante porque a gente trata de rede neural não supervisionada. E não supervisionada é muito difícil. Imagina você tendo dados ali entrando na sua rede neural e você não sabe se ela está indo ou não para o caminho certo. Você não tem o valor desejado no final. Isso é, então, complicado, tá? O The Cat Experiment, então, foi uma grande ação da Google. Tinham mais de 100 computadores rodando essa rede, para você ter uma noção, para conseguir, então, diferenciar se aquela imagem era ou não um gato. Mas, no final, deu certo, tá? Obviamente que se fosse supervisionado, o resultado seria mais satisfatório, mas, no final, o The Cat Experiment foi sim um sucesso. Vamos ao quadro para a gente continuar falando do aprendizado de uma rede neural. Nós temos então aqui que a nossa rede vai ter o estímulo externo, que são os nossos dados, ok? Então, são os dados que vão entrar na nossa rede. A nossa rede recebeu esse estímulo, vai fazer o quê? Vai modificar os seus parâmetros livres. O que são os parâmetros? São peso e limiar, ok? Fez a modificação desse parâmetro, a gente vai fazer o quê? Ela vai passar a responder diferentemente, ok? Então, com o ajuste dos parâmetros, a rede pode passar diferente mesmo pelo mesmo estímulo, tá bem? Este ciclo recomeça quando a RNA está sendo submetida a novos estímulos, que no caso são novos dados, tá bem? Continuando aqui, nós vamos ver alguns tipos de aprendizado. O aprendizado por correção de erro, que é então o resultado da diferença entre o resultado obtido e o resultado esperado. A função de erro, então, ela se baseia na correção dos parâmetros livres da RNA, de acordo com a minimização do erro com a diferença da saída e da desejada. Ela é a mais utilizada, tá? Hoje em dia, se você for ver um tipo de aprendizado, ele é o mais utilizado. Então, nós temos o valor de entrada, temos aqui o neurônio de saída e aqui é calculado o nosso erro, tá bem? Temos também o aprendizado por memória, que é então a correção dos pesos se dá pela construção de um vetor de duplas, que contém as duplas de valores de entrada e valores desejáveis. Temos a Hebbiana, que é o peso de uma sinapse é aumentado se ambos os neurônios são excitados simultaneamente. Caso os dois neurônios não são ativados assincronamente, então a conexão entre eles é reduzida. Um outro tipo de aprendizado que é bem utilizado para a rede neural é o competitivo. O competitivo, então, nós temos que os neurônios de saída de uma rede neural, eles competem entre si para se tornarem ativos. Somente o neurônio de saída fica ativo em um determinado instante. Esse método aqui, ele é bem utilizado para classificação, tá bem? Então, se você quer utilizar uma rede neural para fazer classificação, o método competitivo é o mais interessante. Por quê? Porque ele permite que cada neurônio aprenda e, como resultado, se especializa em identificar padrões semelhantes. Ao final do processo, esses neurônios se tornam detectores de características específicas no conjunto de dados de entrada, tá bem? Então, essa competição entre os neurônios faz com que cada um se especialize em algum aspecto. E o último tipo de aprendizado que a gente tem
é o de Boltzmann, que é então um mecanismo que não enxerga os neurônios individualmente, mas sim a rede como um todo. Aqui, basicamente, não tem camada oculta, camada de entrada e de saída, tá? Nós só temos dois tipos de neurônios, os visíveis, que eu vou marcar que são esses daqui, então, esses são os visíveis, e temos os não visíveis. Os não visíveis, eles não recebem estímulos externos, tá? Eles só fazem o processamento. Já os visíveis, além de fazer o processamento, eles também recebem estímulos externos. Então, é como se fosse a camada de entrada, mas no caso, eles também fazem processamento. Agora, a gente vai ver mais um assunto que é bem interessante, que são os perceptrons. Os perceptrons são as redes neurais mais simples. Hoje em dia, nós temos perceptrons multilayers, que são várias camadas, mas as que foram criadas antigamente só tinham uma. Tá bem? Mas vamos ao quadro, então, conhecer mais sobre as perceptrons. Então, eles são um elemento capaz de aprendizado supervisionado, tá bem? Isso mostra, então, que nós temos que reforçar o comportamento adequado para inibir erros, né? E aumentar, obviamente, o comportamento que se é esperado. Ela atua como classificadores binários. Isso indica o quê? Que nós teremos como saída 0 ou 1. E utiliza uma função linear de previsão para, então, prever o resultado, tá bem? Então, nós temos essas características do perceptron. Lembrando que eles geralmente só têm uma camada. Hoje em dia, nós trabalhamos com multilayers, mas a característica mais interessante dela é ser uma única camada, tá bem? Então, esse foi o nosso bloco de conceitos. Ainda há uma desconfiança muito grande do governo federal que as nossas redes neurais vão funcionar mesmo, tá? Então, você vai mostrar para ele como é o aprendizado dessa rede e mostrar que sim, efetivamente, a gente pode utilizar um sistema computacional para fazer o reconhecimento de padrões. Mas vamos ao quadro, então, conhecer mais sobre a nossa SP. Você vai justificar, então, a afirmação que eles ouviram, que as nossas redes neurais aprendem, e assim conseguem melhorar o seu desempenho, vai explicar que há várias formas de aprendizado e como cada uma delas funciona e como você poderia realizar essa tarefa, tá? Quais são os pontos importantes de frisar acerca do aprendizado, quais são as regras. Então, tudo isso você vai trazer aqui na nossa rede neural. Primeiro, justificando como que acontece o nosso aprendizado. Nós temos, então, o estímulo externo, ok? Que são os dados do governo, aqui então serão todos os dados de câmeras que eles têm, provavelmente serão milhões, já que são em todos os aeroportos. Quando essa rede neural receber o estímulo, ela vai fazer o quê? Vai modificar os parâmetros. Então, ela vai ter aqueles parâmetros, né? Ela vai mostrar que determinados terroristas têm tais características, utilizam roupas de tal maneira, acabam se escondendo. Então, por exemplo, isso pode ser uma modificação nos parâmetros. E assim ela vai passar a responder diferentemente. Então, cada vez que ela receber o grupo de dados, ela vai sendo modificada, tá? E a aprendizagem, então, é um processo pelo qual os parâmetros livres são modificados. Lembrando somente que os parâmetros livres são os pesos e os limiares, tá bem? Assim a gente consegue calibrar bem a nossa rede neural. Falando nos tipos de aprendizado, nós temos, então, por correção de erro, que na saída do nosso neurônio a gente calcula essa função do erro e esse valor é utilizado para corrigir os pesos de entrada do neurônio. Essa seria uma boa característica para uma rede neural de reconhecimento, visto que a gente tenta, então, sempre diminuir esse erro, tá? Fazendo a correção dele e, através de uma classificação errada da nossa rede, a gente vai lá e muda os nossos parâmetros, tá? Temos o aprendizado por memória, que é a correção dos pesos se dá pela construção de um vetor de duplas, que contém os valores tanto de entrada como os valores desejados, tá? Então, a nossa dupla de valores na nossa correção por memória são esses. Nós temos o vetor, que tem suas duplas visitadas na vizinhança dos valores ideais de entrada e saída desejados a cada interação, com os valores mutados para corrigir os pesos de entrada também. Então, obviamente, a nossa aprendizado por memória também faz as suas correções nos seus parâmetros livres. Temos o Hebbiano, que é o peso, então, de uma sinapse, é aumentado se ambos os neurônios são excitados simultaneamente. O aprendizado competitivo.
Apenas um neurônio de saída é disparado, os neurônios recebem sinais estimulantes da camada anteriores, mas eles mesmos geram sinais inibidores para os neurônios de saída da sua mesma camada. O neurônio com maior valor resultante do somatório desses sinais estimulantes inibidores será o que vai disparar e os resultantes passam a ser corrigidos. Eu quero falar um pouquinho, antes da gente falar do último tipo de aprendizado, mostrando para o governo federal quais aprendizados tem, do aprendizado competitivo. O aprendizado competitivo, ele é utilizado para classificar. Será que seria uma boa a gente utilizar para fazer esse reconhecimento, né? Pensa, se eu estou classificando um grupo de pessoas em específicos, né, que são ali terroristas, talvez ele seria uma boa sim. Obviamente não seria a única solução, não seria o único tipo de aprendizado, mas como os neurônios, cada neurônio fica especialista em um tipo de classificação, poderia ser uma boa. Então, além de sugerir a correção por erro, esse método competitivo também seria uma boa característica, uma boa tipo de aprendizado para a rede neural que a gente está propondo. Agora a gente vai ver o último tipo de rede neural, tá? Para o nosso cliente, que no caso é o governo federal, que é o aprendizado de Boltzmann, que é então um mecanismo que não enxerga os neurônios individualmente, mas sim uma rede como um todo. Um estado de energia é atribuído ao sistema dado a uma configuração e este estado é corrigido com base em pseudo-temperatura, tá? No momento que reflete uma configuração qualquer. Com o uso de uma função estocástica de variação, em alguns pesos a cada ciclo, o sistema tende a um equilíbrio após vários ciclos, gerando a resposta esperada. Então, como que a gente pode propor essa rede neural para o nosso cliente? Pense comigo. Nós temos, então, milhões de dados que são captados todos os dias. Esses serão os nossos dados, logo serão os nossos estímulos. A gente escolhe um tipo de aprendizado ali. A gente, obviamente, já mostrou as características para eles. Então, eles têm todas as características em mãos, podem ajudar-nos a decidir qual seria o mais adequado. E depois disso, então, nós vamos só construindo a rede e treinando-a com os nossos milhões de dados ali. Essas modificações de parâmetros vão ser feitas de acordo com o tipo de aprendizado esperado. Vimos até agora, então, o histórico, vimos a parte biológica, conhecemos todos os elementos das redes neurais e também vimos os tipos de aprendizagem, né? Então, vimos que tem aprendizados supervisionados, não supervisionados e outros tipos também. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender os elementos. Nós vamos ver alguns tipos de neurônios e algumas funções de ativações que, no caso, ajudam a gente a corrigir os seus erros. A gente vai começar, então, indo ao quadro para falar do Adeline, que é um neurônio mais utilizado, tá? Que é um neurônio artificial. Ele foi desenvolvido em 1960 com o objetivo de chaveamento de circuitos telefônicos. Perceba que ele não foi desenvolvido para computação, ele foi desenvolvido então na parte de elétrico, tá? No caso, ele funcionava como resistores que eram capazes de reter memória. Ela foi a primeira RNA aplicada na indústria e uma das suas características mais importantes é que ela deu origem à regra delta. Essa regra delta, ela busca minimizar o erro. Então, é um algoritmo de aprendizagem que visa minimizar o seu erro. Vamos continuar aqui vendo as características do Adeline. Nós temos aqui x1 até xn, são os seus sinais de entradas. Então, é aqui que acontecerá as entradas, ok? De W1 até WN, nós temos o quê? Os nossos pesos. Então, temos os pesos, temos o valor para ajuste da saída, que é W0, o nosso E aqui seria a nossa função de ativação e teremos a taxa de erro, que é calculada após a nossa saída, tá bem? Então, essa é a característica principal do Adeline. Qual é a diferença dele e do nosso neurônio de LTU, ou do Macaulay-Pitts? Nós temos, então, que na fase de aprendizado, o Adeline tem os seus pesos ajustados, tá? De acordo com uma combinação linear de entradas ponderadas. Já o neurônio de Macaulay-Pitts, as entradas ponderadas passam pela função de ativação,
não linear e a saída dessa função é usada para ajustar os pesos. Reparem, então, que tem uma diferença na ordem de como ocorrem, tá? Então, o Adeline, os pesos são ajustados de acordo com a combinação linear das entradas, já o neurônio, as entradas passam pela função para depois ajustar os pesos, tá? Então, essa é a diferença principal. A característica mais interessante do Adeline, sem dúvida, é a regra delta. Por quê? Porque a regra delta, então, é um algoritmo de aprendizagem e ela tende a calcular o erro quadrado. Por quê? Porque a gente pode, então, ter valores negativos que a gente vai fazer o cálculo ainda, tá? Então, esse erro quadrado tende sempre a levar o nosso erro para zero. A gente vai conhecer mais agora da regra delta, vamos ao quadro. Que então é o nosso algoritmo de aprendizagem, como eu disse. Ela busca calcular o quadrado da taxa de erro, pois assim a gente trata de erros positivos e negativos. A gente sempre vai tentar trazer o erro aqui para o fundo da nossa hipérbole. Por quê? Porque é o mais próximo de zero, tá bem? O objetivo é sempre trazer o mais próximo de zero. Então, a gente tem na regra delta a principal característica, a minimização do erro. E a minimização do erro, pensando em aprendizado de máquina, é algo muito importante, visto que para fazer a classificação, por exemplo, de pessoas, nós temos que ter esse erro mínimo possível para que ele não julgue se aquilo está certo ou errado, obviamente, de uma forma que não seria considerável. Aqui a gente tem o algoritmo, tá, da regra delta, que é então o Adeline na fase de treinamento. Eu vou passar uma por uma aqui com você rápido, tá? Mas a gente tem, então, que primeiro obter o conjunto de amostras de treinamento. Essa amostra de treinamento, então, são as nossas bases de dados. Nós temos, então, que associar as saídas desejadas. Então, nós vamos colocar os nossos lineares. Vamos iniciar o nosso vetor com os valores aleatórios pequenos. Especificar a taxa de aprendizagem e precisão requerida. Só voltando aqui no passo 3, os vetores são os nossos pesos, tá? Nós iniciamos o nosso contador de épocas. Lembre-se que épocas é a parte de transição, tá? Então, é quantas vezes vai ocorrer o treinamento. E nós vamos entrar num looping aqui. O nosso 6.1, a gente tem a variável, então, do erro anterior, recebendo o nosso erro atual. 6.2, para todas as amostras de treinamento, então, a gente calcula o valor da saída. Aqui é o cálculo delta, tá? Não fui eu que criei, já é algo pré-estabelecido. Nós aumentamos a quantidade da nossa variável época, que é, então, o nosso treinamento. Então, é treinamento mais 1. Em 6.4 aqui, nós calculamos o valor atual deste erro, tá? E nós fazemos isso até que o nosso erro seja menor ou igual à taxa que nós estipulamos, tá bem? Então, nós temos essa característica importante da regra delta. Você viu, não é algo difícil de treinar. Nós precisamos de dados, precisamos, obviamente, de determinar valores para os pesos e, no caso, ir ali passando e atualizando tanto o erro quanto os pesos quando for necessário. Não é algo, quando a gente pensa em rede neural artificial, a gente pensa que é algo mirabolante, que é algo de outro mundo. Você vai ver que não é, que é algo simples, tá? Obviamente que para exemplos muito complexos, para reconhecimento de alguns padrões, isso se torna muito difícil, mas se você quiser fazer uma rede neural simples, que faça somente, diminui a taxa de erro, ou que reconheça algo, não é tão difícil assim, é algo bem prático até. A gente vai ver então a regra delta generalizada. Vamos ao quadro. A regra delta generalizada, ela então tem a seguinte característica, tá? Ela tem os seus erros, ela introduz os valores desejados para cada camada. Assim, os valores do erro aplica o mesmo algoritmo da regra delta. Então, reparem que a gente já determina qual é o erro esperado de cada camada, tá? Por isso que ela chama regra delta generalizada. Mas, no final, tirando essa questão do erro, a gente tem a mesma característica, tá? Da regra delta normal. Só que a gente já estipula o erro que nós gostaríamos. A gente vai começar a falar agora sobre retropropagação de erro, tá? Que no caso, nós temos um algoritmo que é utilizado para o treinamento de redes neurais de multicamadas. Isso é importante, porque esse processamento que nós vamos ver agora só pode ser para multicamadas, e eles possuem dois passos, o processamento direto e o processamento reverso. Qual que é o processamento direto? O processamento direto é alimentação por avanço, é o que nossa rede neural normal faz mesmo. Nós temos o seguinte fluxo aqui, que é, então, a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída. Então, nossos dados vão entrar e vão seguir esse fluxo normal, tá bem?
Lembrando que para fazer o tipo de retropropagação de erro, nós temos que utilizar pelo menos uma camada oculta. Já para fazer aqui, então, nós temos como saída um y, tá? Que é o meu valor de saída, que a gente vai comparar com o quê? Com o nosso limiar, que é a nossa saída desejada. Então, a diferença desses dois valores, nós temos o quê? A nossa taxa de erro, tá bem? Então, essa seria a nossa taxa de erro. A saída, então, de um neurônio serve como entrada de outro neurônio, e assim sucessivamente. Já o backpropagation, que é, então, uma das características mais interessantes dessa rede neural, é a questão de como funciona o fluxo. Nós vamos ter o fluxo normal, então, o avanço, tá? Vão entrar dados na nossa camada de entradas, passar pelas nossas camadas ocultas e ter uma saída, mas além disso, depois da camada de saída, como nós vimos anteriormente, nós temos o erro, né, a nossa taxa de erro sendo calculada aqui na nossa saída, ela vai fazer o quê? Essa taxa de erro vai vir para a minha camada oculta e vai calcular. E vai servir como base, tá? Então, na retropropagação, o erro da saída é utilizado para calcular o erro da última camada oculta, antes de chegar na camada de saída. Já o erro da última camada oculta é utilizado para a penúltima, e assim sucessivamente até chegar na entrada. Na entrada não tem cálculo, tá? Lembrando que na entrada a gente só tem a entrada de dados. Então, a retropropagação é bem interessante que você entenda. Você tem que entender que a nossa rede neural, ela segue o fluxo normal dela, tá? Chega na saída. Na saída, a gente calcula o erro. Qual que é o erro? É o y, que é a nossa saída. A gente faz a diferença do nosso valor desejado. Aí, a gente tem essa taxa de erro. Aí, essa taxa de erro a gente usa para recalcular, então, os valores ali das nossas outras camadas, sempre de trás para frente. Então, da saída para a última camada oculta, para a penúltima camada oculta, até chegar na primeira camada oculta. Então, a gente chama de backpropagation, tá? Ou retropropagação do erro. Agora, você vai apresentar para o governo federal uma alternativa interessante de rede neural, que é a retropropagação do erro, tá? Vamos ao quadro, então, porque nessa fase você deverá completar a sua participação, explicando aos decisores como se dá o processo de retropropagação, mostrar o caminho percorrido para chegar à retropropagação a partir da criação do Adeline e também a regra delta, até chegar no algoritmo usado atualmente para minimizar os erros em redes neurais, tá bem? Então, vamos iniciar aqui falando... também tem a parte do desenvolvimento, porque a retropropagação garante que uma rede neural pode ser treinada e assim produzir resultados cada vez melhores e mais precisos. Também nós vamos mostrar que é possível realizar um algoritmo de retropropagação em uma rede neural com apenas uma camada de entrada, tá? Porque não é possível, montar em uma camada de entrada e uma camada de saída, tem que ter pelo menos uma oculta, e como isso afetaria o desenvolvimento de uma rede neural para as faces que fosse útil ao governo, tá? Vamos iniciar, então, falando do Adeline. Então, o Adeline foi um neurônio artificial e ele foi o responsável pelo algoritmo de regra delta. O algoritmo, então, de regra delta de aprendizagem tem como objetivo trazer o erro mais próximo de zero. Qual que é as fases, então, de retropropagação? Nós temos alimentação por avanço, então, o feed forward, que é, no caso, a gente vai ter o nosso fluxo com a seguinte característica: vai entrar dado, a gente vai ter a nossa camada oculta, vamos ter a nossa camada de saída. Aqui, na camada de saída, nós vamos ter o valor que a nossa rede neural deu. Nós vamos fazer o quê? Compará-lo com o nosso valor desejado. A diferença dessa comparação é a nossa taxa de erro. É essa taxa de erro que nós utilizamos na backpropagation. Por quê? Porque essa taxa de erro, essa diferença entre Y e D, eu vou até nominar aqui como Z, essa diferença, é o Z que vai ser utilizado para treinar essa camada da minha rede, tá? A minha última camada. E assim sucessivamente. Agora você vai mostrar para o governo como isso é importante porque isso é necessário, né? Então, o mecanismo de retropropagação necessita de pelo menos uma camada escondida e que não pode ser aplicada em redes que a camada escondida não estão presentes, devido à própria natureza da estrutura do algoritmo. Porque senão a gente não vai ter como passar o erro para a camada anterior, já que a camada de entrada
não recebe, né, não faz a sua atualização da taxa do erro, a gente precisa pelo menos um para fazer essa retropropagação. O governo, então, possui inúmeros pares de fotos de identificação que podem ser alimentados em uma rede neural, e essa alimentação pode disparar os ciclos de geração de resultado de retropropagação, que, por sua vez, vão retreinando a rede neural, reconhecimento das fases da pessoa, tá bem? O que isso quer nos dizer? Que se a gente utilizar o backpropagation, a gente vai conseguir minimizar sempre o erro. Se a gente minimizar sempre o erro, nós vamos conseguir, então, identificar com certeza se é ou não uma pessoa, por exemplo, algum tipo de terrorista ou não, porque a gente vai reduzir essa taxa de erro com o backpropagation. Por isso que é uma boa solução também para o governo brasileiro. Agora a gente vai para o Kahoot. Tá? O Kahoot é a nossa interação. Como eu disse, a gente vai fazer, então, trouxe 3 perguntas da aula, não somente da aula de hoje, tá? Das aulas passadas, então eu quero ver se você ainda tem memória boa. Vou passar novamente o número do PIN. Vamos lá, 766154. Vão entrando, tá? No PIN, eu vou dar um minutinho aí para você entrar. Vão entrando na sala, que a gente daqui a pouquinho começa, então, a nossa iteração. Até daqui a pouco.
Eu vou responder uma pergunta antes, tá? Do Kahoot, é porque o nosso tempo está um pouquinho apertado. O aluno Rodrigo perguntou, então, se a gente pode usar RNA em sistemas especialistas. Vamos relembrar o que é um sistema especialista? Um sistema especialista, então, ele é baseado em algo muito especialista mesmo. Pensa num programa médico, por exemplo, que vai identificar, por exemplo, qual doença você está passando de determinada área, nem é um geral. Provavelmente, vamos supor, alguém que está identificando câncer de mama, ele vai pôr ali uma radiografia e vai identificar se aquele nódulo que tem na mama pode ou não ser cancerígeno. Então, se a gente pensar em treinar algo especialista com rede neural, a gente pode sim. A gente só tem que fornecer dados para eles, tá? Para que ele tenha esse aprendizado. Mas o sistema especialista não necessariamente precisa utilizar RNA. Lembra que a gente fez um sistema, eu mostrei para vocês aquele aplicativo que a gente adivinhava, que lá é tipo um sistema especialista, que ele vai peneirando os dados. A gente pode utilizar a mineração de dados também para um sistema especialista que é diferente, que a gente vai então fazendo perguntas ali e vai descartando algumas respostas até chegar numa concreta. Mas acredito que dá sim, é até uma boa ideia aplicar em um sistema especialista uma RNA. Espero, Rodrigo, que eu tenha respondido a sua pergunta. Agora a gente vai ao Kahoot, tá bem? Eu vou dar start aqui. Vamos lá. A primeira pergunta. Vamos ver. Para determinar se um produto está caro ou barato, qual tecnologia deve ser utilizada? Então, a rede neural artificial, um algoritmo genético, a lógica fuzzy ou algoritmos determinísticos. Então, se você quer falar que um produto está caro ou barato, o que você vai utilizar? Você quer fazer um programa lá para ver se a cerveja, por exemplo, está cara ou barata. Você vai utilizar a rede neural, o algoritmo genético, a lógica fuzzy ou algoritmos determinísticos? Vamos lá, respondendo. Acabou o tempo. 8 pessoas acertaram, parabéns, é a lógica fuzzy, tá? Lembra que a lógica fuzzy, a gente tem aquela característica de ter aquela enigma, né? Tipo, eu não sei o que é caro e o que é barato, depende muito do referencial. Então, a lógica fuzzy para esse problema é mais indicado que uma rede neural artificial. Por quê? Porque na rede neural a gente vai aprender. Na lógica fuzzy a gente vai determinar um limiar se é caro ou barato, tá bem? Mas vamos voltar então ao Kahoot, eu vou dar a próxima pergunta. Parabéns a Flávia do Paraná, tá? O Elton, que estão aí em primeiro, o S. Lagoas. Qual dos classificadores utilizam técnicas de mostrar os elementos próximos do objeto? Então, Naval Bayes, vizinhos mais próximos ou estimador com uma dependência ponderada? Então, pensa num classificador que vai mostrar elementos próximos de um outro objeto. Qual que é? O Naval Bayes, os vizinhos mais próximos ou o estimador com uma dependência ponderada? Vamos lá, isso é da segunda aula, os classificadores. Aí, a maioria acertou, parabéns. Realmente é vizinhos mais próximos. Sempre que eu dou o exemplo dos vizinhos mais próximos, eu falo daqueles sites que redirecionam a gente para produtos intermediários, né? Se você está comprando tênis, ele vai te sugerir, provavelmente, comprar uma garrafinha de água, uma camiseta de academia, entre outros produtos relacionados que não sejam tênis, tá bem? Vamos para a última pergunta, então. Parabéns a Flávia, que continua em primeiro, o Gediones em segundo, tá? E o Alagoas continua em terceiro aqui. Qual elemento da RNA é atualizado com o treinamento? A gente falou bastante nisso hoje. São as conexões? São as camadas? É a função de ativação ou são os pesos? Então, qual elemento da RNA é atualizado com o treinamento? Vamos lá. Conexões, vermelho, camadas, amarelo, função de ativação ou pesos? Parabéns, a maioria acertou. Pesos, tá bem? Vamos ver o nosso ranking. A Flávia ficou em primeiro, parabéns. S. Lagoas em segundo e a Vanessa Santiago em terceiro. Parabéns, uma xará minha aí, ficando no pódio. Parabéns a todos vocês, obrigado pela participação, tá bem? Agora a gente vai voltar, então, fazer o nosso recapitulando. Eu vou só mudar aqui, tá? Dar um Alt Tab. Então, a gente voltar e fazer o nosso recapitulando.
Vamos lembrar, então, o que vimos na aula de hoje. Primeiro, a gente vai começar com o neurônio de Macaulay-Pitts, que é uma das grandes, que foi descoberto, né? Que é uma das grandes características aqui da nossa rede neural artificial, porque é um neurônio que mostra bem o que a gente utiliza, né? Mostra bem um neurônio artificial num neurônio biológico. Qual a característica dele? Nós temos as entradas, temos os pesos eles são modificados. No nó, aqui nós temos a nossa função, e a gente faz, então, a comparação da saída da nossa função com o limiar. A partir do limiar, então, nós determinamos se a saída vai ser 0, 1. Vimos também as nossas redes neurais, né, alguns conceitos sobre elas, as entradas, que é onde acabam entrando os dados, né, lembrando que elas não sofrem alteração. Temos as camadas escondidas, que é onde ocorre o aprendizado, e temos a saída. A saída vai dar, então, a resposta de todo o aprendizado que a gente tem. Lembre-se, quanto mais camadas, melhor o aprendizado, mas mais poder computacional ali mostrado. A gente viu também a parte de conexões, que são essas partes que ligam os nossos nós, tá? Vimos o limiar, que é a comparação ali próximo da saída. Vimos os seguintes tipos de aprendizado. O supervisionado, a gente indica, então, se aquilo está certo ou errado. Não supervisionado, não existe isso. Lembrando que a maioria das nossas redes neurais estão no aprendizado supervisionado. Tivemos aprendizado por correção de erro também. Vimos o por memória, o Hebbiano, o competitivo e o de Boltzmann também. Aí, aprendemos sobre o Adeline, que é um neurônio muito utilizado, que deu origem para a regra delta. E a partir da regra delta, a gente teve, então, o backpropagation. O backpropagation tem duas fases. A primeira é a alimentação por avanço, que é o fluxo normal da nossa rede neural. Então, nós vamos ter os dados sendo entrados na camada de entrada, temos a camada oculta e a camada de saída, dando um valor. Lembra? O nosso valor, então, y, que é o valor que a camada de saída dá, a gente compara com o nosso valor desejado. A diferença disso é a nossa taxa de erro. A partir dessa taxa de erro, então, que eu vou utilizar para fazer a atualização dos meus erros seguintes. Então, a taxa de erro da minha camada de saída, eu utilizo para a minha última camada oculta. Saiu novamente uma taxa de erro dali, eu utilizo na penúltima e assim sucessivamente, tá bem? Então, essa foi a nossa última aula de inteligência artificial. Espero que você tenha gostado da matéria, espero que tenha agregado muito à sua formação, tá bem? Eu fico por aqui, espero você numa próxima aula.